No vasto teatro da vida, cada um de nós é o protagonista de nossa própria jornada. É aqui, neste palco de desafios e oportunidades, que encontramos a essência de quem somos e o potencial do que podemos nos tornar. Não é uma busca por mero sucesso, mas sim por algo maior, a realização de nossa grandeza interior. Imagine por um momento em uma era onde a mente humana descobre sua própria força. Não apenas uma força física, mas a capacidade inigualável de moldar o destino através da mentalidade. Neste reino de possibilidades, olhamos para trás e vemos os grandes mestres do passado, Edison, Carnegie, Disney, Lincoln, Ford, não como figuras distantes, mas como arquétipos de perseverança e visão. Esses titãs do espírito humano não apenas sonharam, mas construíram impérios a partir do tecido dos sonhos. Suas vidas não foram guiadas pela complacência ou pelo conformismo, mas pela crença inabalável de que cada obstáculo era uma oportunidade disfarçada. Eles entenderam que a mente é a oficina onde os sonhos se tornam realidade, onde cada pensamento é um tijolo na construção de um futuro grandioso. Então, o que separa o comum do extraordinário? Não são os recursos externos, mas a riqueza interior de uma mentalidade vencedora. É a capacidade de ver além das circunstâncias atuais e visualizar um horizonte de possibilidades infinitas. É a clareza de propósito, que transforma desafios em trampolins para o sucesso, e a disciplina implacável, que transforma sonhos em conquistas tangíveis. A jornada para despertar sua grandeza interior começa com a crença inabalável de que você é o arquiteto de seu destino. Cada pensamento, cada ação é uma escolha que molda o curso de sua vida. Não é apenas sobre alcançar metas, mas sobre o crescimento contínuo que vem de desafiar constantemente seus próprios limites. A ação, esse catalisador da transformação, é onde a teoria encontra a realidade. Grandes ideias sem ação são apenas ilusões fugazes. É através da ação consistente e corajosa que os sonhos se materializam. Cada passo adiante é uma vitória sobre o medo e a dúvida, um tributo à resiliência do espírito humano. E quando os ventos da mudança sopram, como adaptamos? A adaptabilidade é a chave que desbloqueia novos caminhos em tempos de incerteza. É a capacidade de flexionar sem quebrar, de aprender com cada desafio e emergir mais forte do que nunca. Aqueles que abraçam a mudança não apenas sobrevivem, mas prosperam no fluir constante do destino. Gratidão, essa poderosa força transformadora, nutre a alma e ilumina o caminho adiante. É a prática diária de reconhecer as bênçãos que nos cercam, mesmo nas horas mais sombrias. A gratidão nos conecta com o presente, transformando o suficiente em abundância e tornando cada vitória ainda mais doce. E assim, nesta jornada de autodescoberta e crescimento, cada desafio se transforma em uma oportunidade de aprender e evoluir. Cada queda, um trampolim para o próximo nível de excelência. A vida, então, não é apenas sobre o que conseguimos, mas sobre quem nos tornamos no processo. À medida que encerramos esta jornada compartilhada de reflexão e inspiração, convido você a se ver não apenas como um mero espectador, mas como o autor de sua própria história. Em suas mãos estão as ferramentas para moldar um futuro que ecoe através das eras, um testemunho de coragem, visão e tenacidade. Desperte então para a grandeza que reside dentro de você. Abra os olhos para um novo amanhecer, onde cada dia é uma promessa de possibilidades infinitas. Você é a personificação viva da mentalidade vencedora. Permita-se voar além das expectativas e transformar o impossível em realidade. A maioria vive dentro dos limites invisíveis que o medo construiu, muros erguidos com tijolos de dúvidas herdadas, portas trancadas pelas vozes do passado, dizendo que você não é suficiente, não está pronto, não nasceu para isso. Mas a verdade que poucos têm coragem de encarar, é que tudo o que você precisa já vive dentro de você. Não há chave escondida fora. A chave está na sua mente. A mente humana, essa força bruta, indomável, moldável, é tanto o cárcere quanto a libertação.
Aquilo que você alimenta dentro dela determina o que você colhe fora. Napoleon Hill sabia disso. Ele disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Não é um verso bonito, é um manual de instruções para a alma. Mas atenção, conceber não é sonhar acordado. Acreditar não é apenas desejar. Conceber é visualizar com clareza, detalhe, paixão. Acreditar é assumir compromisso. É decidir que não importa quanto tempo leve, quão duro seja, o objetivo será alcançado porque ele é parte do que você é. E quando essa crença se transforma em propósito, o universo começa a se moldar ao seu redor. As portas que pareciam seladas começam a se abrir, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você agora enxerga oportunidades onde antes via barreiras. Você percebe que os recursos sempre estiveram aí, esperando por alguém com coragem o bastante para utilizá-los. Essa clareza de visão é uma das armas mais poderosas que alguém pode empunhar, porque o mundo é barulhento, caótico, cheio de distrações. Mas quem tem clareza caminha como um farol. Enquanto outros tateiam no escuro, você segue com direção. A visão é o mapa, o propósito é o combustível e a ação é o veículo. Não há vitória sem movimento, não há colheita sem plantio e não há crescimento sem desconforto. Disciplina, portanto, não é punição, é amor próprio em sua forma mais elevada. É dizer: eu me respeito o suficiente para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sinto vontade. É acordar antes do mundo, não para seguir o relógio, mas para liderar o tempo. E o tempo? O tempo. Esse juiz silencioso que observa tudo, mas responde apenas a quem ousa se comprometer. Não há atalhos sustentáveis. Não há glória permanente construída na pressa. A verdadeira grandeza requer consistência. E consistência exige disciplina. Mas mesmo os disciplinados falham. Mesmo os determinados tropeçam. E é aqui que muitos se perdem. Porque confundem falha com fracasso. Quando, na verdade, o fracasso só nasce quando você desiste. Antes disso, é apenas parte do processo. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Abraham Lincoln perdeu eleições, negócios e pessoas amadas antes de libertar uma nação. Henry Ford foi chamado de louco por tentar construir carros que as massas pudessem pagar. Eles não eram super-humanos. Eles apenas recusaram a aceitar que a derrota fosse o fim da história. E isso é resiliência. A coragem de se levantar, sujo, quebrado, cansado, e dar mais um passo. Porque esse passo pode ser o que muda tudo. Mas não basta resistir ao mundo exterior. Você precisa também vencer as guerras internas. Aquelas vozes silenciosas que sussurram que você não é capaz. Que te lembram de cada erro, cada rejeição, cada insegurança. Essas vozes só têm poder se você responder. O silêncio, nesse caso, é uma forma de vitória. E quando você silencia o ruído da dúvida, pode finalmente ouvir a voz mais importante, a sua. Aquela que diz vai, aquela que sussurra mesmo nos dias escuros. Você nasceu para isso. Aquela que não grita, mas insiste, que não impõe, mas inspira. É essa voz que você precisa alimentar, fortalecer, proteger. Porque no fim, a verdadeira batalha não é entre você e o mundo. É entre quem você é e quem você tem medo de se tornar. Entre o conforto da mediocridade e a dor da transformação. E sim, dói. Crescer sempre dói. Mas sabe o que dói mais? O arrependimento de não ter tentado. Você está aqui, está ouvindo isso, está buscando mais. Isso já te separa da maioria. Mas não basta querer. É preciso decidir. E depois agir. Agir com intenção. Agir com propósito. Agir com fé. Porque cada ação, por menor que pareça, carrega o poder de mudar o rumo da sua história. E se em algum momento o peso for grande demais, respire. Lembre-se, até os gigantes descansam, mas nunca recuam. Recuar é diferente de recarregar. Às vezes, o que parece uma pausa é só o momento antes do salto. Continue avançando. Continue acreditando.
Continue despertando essa força ancestral que existe dentro de você. A mesma força que moveu montanhas, que construiu impérios, que transformou homens comuns em lendas eternas. Você é feito da mesma matéria. Você respira o mesmo ar. O sangue que pulsa nas veias dos grandes também pulsa nas suas. A diferença está na mente. Está na decisão de usar cada segundo como uma afirmação de poder e não como uma desculpa para fugir. Você não precisa pedir permissão para ser grandioso. Não precisa esperar que alguém te escolha, te descubra ou te salve. Esse mundo já está repleto de pessoas esperando o momento certo, o recurso certo, a motivação certa. Mas a verdade é brutal e libertadora ao mesmo tempo. O momento certo não existe. E a única permissão que você precisa é a sua. Essa é a raiz do poder pessoal. Quando você para de se comportar como um convidado no seu próprio destino e começa a agir como o autor da sua história. Quando você para de andar como se estivesse tentando caber em moldes quebrados e começa a criar a sua própria forma. O mundo não precisa de cópias. O mundo está faminto por autenticidade, por vozes que não apenas ecoem o que já foi dito, mas que gritem aquilo que precisa ser ouvido. Essa autenticidade começa com a clareza brutal de quem você é e quem você se recusa a continuar sendo. Clareza não vem quando tudo está calmo. Ela nasce quando você está no meio do caos e escolhe, mesmo assim, abrir os olhos. Porque não há como vencer na vida vivendo com os olhos fechados. Você precisa ver, com nitidez. Ver onde está. Ver quem está ao seu lado. Ver para onde está indo. E, acima de tudo, ver quem você quer ser. A clareza não é mágica, é uma construção. Ela nasce do desconforto de olhar para dentro e admitir o que precisa mudar. E isso exige coragem. Coragem para abandonar narrativas antigas. Coragem para desapontar expectativas alheias. Coragem para romper com versões ultrapassadas de você mesmo. Porque o verdadeiro crescimento não é bonito. É bruto, é silencioso, é solitário e é absolutamente necessário. Mas quando você começa a ver com clareza, algo incrível acontece. O propósito emerge, não como uma ideia romântica, mas como um fogo, um incômodo que não te deixa dormir, um chamado que você não consegue ignorar. O propósito é o que transforma um dia comum em missão. É o que transforma trabalho em legado. É o que faz você levantar mesmo quando não há aplausos, mesmo quando tudo em você quer parar. E propósito sem disciplina é apenas desejo. Propósito sem ação é só esperança vazia. É por isso que a disciplina não pode ser opcional. Ela precisa ser o alicerce, a estrutura invisível que sustenta o castelo dos seus sonhos. Não se trata de rigidez, se trata de fidelidade. Fidelidade ao que você quer ser. Fidelidade à vida que você quer viver. E viver, de verdade, exige entrega. Entrega ao processo. Entrega à dor necessária. Entrega à paciência brutal. Porque os frutos não nascem no mesmo dia em que a semente é plantada. E o que você planta hoje pode não florescer por meses, talvez anos. Mas isso não significa que não esteja crescendo. Significa que está se enraizando. E as raízes, invisíveis aos olhos, são o que sustentam tudo quando a tempestade chegar. E a tempestade virá. Você será testado, será traído, será ignorado. Vai se sentir solitário, perdido, ridicularizado. Mas são nesses momentos que a sua identidade é forjada. Não é nas vitórias que você se descobre. É nos dias em que tudo parece desabar e você escolhe, ainda assim, continuar. Porque dentro de cada crise está a semente de um poder que ainda não foi ativado. A vida não premia os mais inteligentes, premia os mais determinados. Não é sobre saber tudo. É sobre nunca parar de aprender. É sobre cair 7 vezes e levantar 8. É sobre olhar para a dor e dizer, você não me define. É sobre olhar para o fracasso e dizer, você me ensinou, não me venceu. E talvez, só talvez, a dor tenha um propósito. Talvez ela não seja um obstáculo no caminho. Talvez ela seja o caminho.
Porque a dor desperta. A dor revela. A dor nos obriga a cavar mais fundo, a buscar respostas mais sinceras, a encontrar forças que estavam adormecidas. Mas há algo ainda mais poderoso que a dor: a gratidão. A capacidade de olhar para a vida com todas as suas imperfeições e dizer: obrigado. Não porque tudo está bem, mas porque tudo está te moldando. Gratidão é a arte de reconhecer a beleza mesmo em meio aos destroços. É entender que cada pessoa, cada falha, cada passo te trouxe exatamente até aqui. E esse aqui é sagrado, porque é o ponto de partida para o próximo salto. Gratidão é força disfarçada de humildade. É o que transforma tenho que em sou abençoado por poder. É o que afasta o ego e aproxima o espírito. E é também o que te mantém enraizado quando o sucesso vier. Porque ele virá. Não se iluda. Se você continuar avançando com clareza, com propósito, com disciplina, com fé, com resiliência, ele virá. Talvez não no tempo que você espera, talvez não na forma que você idealizou, mas ele virá. E quando vier, você vai perceber que não foi sorte, foi construção, foi escolha, foi persistência silenciosa, foi dor transformada em combustível. Foi a soma de 1000 pequenas decisões que ninguém viu, mas que você fez mesmo assim. E nesse dia você não vai apenas celebrar, você vai se tornar um farol, um ponto de luz para outros que estão onde você já esteve. E esse talvez seja o maior propósito de todos: transformar sua jornada em uma trilha para os que ainda estão perdidos. Porque grandeza não é chegar ao topo. Grandeza é estender a mão quando se chega lá. A vida é movimento, crescimento, expansão. Não importa onde você esteja agora, ainda há mais em você. Ainda há camadas que não foram exploradas, sonhos que não foram tocados, potenciais que ainda dormem, esperando o chamado da ação. Você não nasceu para a repetição, não nasceu para acordar, sobreviver e dormir. Nasceu para transformar, para incendiar ideias, para inspirar mundos com sua existência. E isso começa não com gritos ao mundo, mas com sussurros sinceros a si mesmo. A jornada da verdadeira grandeza começa na honestidade crua. No espelho, na coragem de admitir: eu posso mais, eu sou mais, eu escolho mais. Mas escolher não basta, é preciso agir, e agir não quando tudo estiver perfeito. Agir mesmo na confusão, mesmo na dúvida, mesmo no medo. Porque o medo é um sinal, não de fraqueza, mas de importância. Se algo te assusta é porque importa, porque mexe com os seus limites, porque ameaça a sua zona de conforto, e nada grandioso nasce dentro de zonas confortáveis. Os maiores nomes da história, Edison, Ford, Lincoln, Carnegie, Oprah, Jobs, não se ergueram em ambientes seguros. Eles foram quebrados, desacreditados, ridicularizados. Mas havia algo que o mundo não conseguiu destruir: sua visão. Visão não é ver o que é ver o que pode ser. É enxergar castelos onde os outros só veem areia. É imaginar pontes onde todos só veem abismos. É manter os olhos no futuro mesmo quando os pés estão atolados no presente. Visão é a chama que ilumina os caminhos antes que existam caminhos. E é por isso que você precisa proteger sua visão com a mesma intensidade com que protegeria sua vida. Porque, de certa forma, ela é sua vida. Quando você perde a visão, você se torna reativo, um peão nas mãos do acaso. Mas quando você carrega uma visão clara, você se torna proativo, um arquiteto do seu próprio destino. E o arquiteto sabe: grandes obras exigem paciência. Cada tijolo importa, cada traço é essencial. E a construção de uma vida extraordinária não é diferente. Os hábitos que você repete, os pensamentos que você alimenta, as pessoas com quem você se cerca, tudo isso são ferramentas ou obstáculos, tijolos ou rachaduras, e cabe a você escolher com o que vai construir. Mas saiba, em algum momento tudo desmorona. Não porque você falhou, mas porque é necessário. Porque o velho precisa cair para que o novo possa surgir. É a dança da renovação, da destruição criativa. Thomas Edison viu seu laboratório inteiro pegar fogo. Milhões em danos, uma vida de trabalho em chamas. E o que ele disse?
Graças a Deus, todos os nossos erros foram queimados. Podemos começar de novo. Isso é resiliência. Resiliência não é resistência. É transformação. É cair de um jeito e levantar de outro. É permitir que a dor te quebre, sim, mas te reconstrua mais forte, mais profundo, mais completo. Você vai perder, vai falhar, vai se decepcionar. Mas se você estiver comprometido com o crescimento, nunca sairá menor. Você sairá mais preparado, mais humilde, mais sábio. E é essa sabedoria que se torna sua verdadeira riqueza. Porque conhecimento é poder, mas sabedoria é liberdade. E essa liberdade te dá adaptabilidade, a habilidade de se reinventar, de soltar a necessidade de controle, de dançar com a vida em vez de resistir a ela. O mundo muda, as regras mudam, as certezas desmoronam, mas o que permanece é a mente flexível. Aquela que sabe, não sou o que acontece comigo, sou o que escolho fazer com isso. Aprender é o combustível da longevidade e da grandeza. É o que impede a estagnação. É o que transforma cada erro em aula, cada encontro em oportunidade, cada dia em progresso. Nunca pare de aprender, nunca pare de ajustar, porque aquele que acha que já sabe tudo, já começou a morrer. E você não foi feito para morrer lentamente. Foi feito para viver intensamente, para impactar, deixar marca, fazer diferença. Não importa seu passado, não importa os erros, os fracassos, as vezes em que se perdeu. Tudo isso foi preparação, tudo isso foi fundação, tudo isso foi o caminho, não para te destruir, mas para te revelar. Porque no fim tudo se resume a uma escolha. Você vai continuar repetindo o velho ou vai ousar criar o novo? Vai viver como vítima das circunstâncias ou como criador da sua realidade? Vai viver pequeno por medo de falhar ou vai se agigantar por compromisso com o seu propósito? Você nasceu para mais, para muito mais. E agora é sua vez. O relógio não para, a vida não espera. E o que separa os que vivem de verdade dos que apenas sobrevivem é uma decisão de despertar. Despertar do sono da mediocridade, do torpor da rotina, da anestesia dos dias que se repetem sem alma. Despertar da mentira que te contaram, que você precisa ser realista, que precisa se encaixar, que precisa esperar o momento certo. O momento certo é este, não há outro. Este é o segundo em que você pode rasgar o script que escreveram para você e começar a escrever o seu próprio. É aqui que você abandona o papel de coadjuvante da sua vida e assume o centro do palco, com todas as luzes apontadas para você, com todos os olhos do universo atentos. Porque sim, o universo responde, e ele não responde a desejos vagos ou a promessas feitas no vazio. Ele responde à energia, à intenção, a compromisso total. Ele responde àquele que diz: eu não vou parar, eu não vou ceder. Eu não vou aceitar uma vida pequena quando fui feito para a grandeza. A sua grandeza não está lá fora. Está aqui, agora, dentro. E ela não se revela em um grito, mas em uma centelha. Uma centelha que você precisa proteger como uma chama no meio da tempestade. Com disciplina, com coragem, com fé. Fé, não cega, mas convicta. A fé de que, mesmo que você ainda não veja o caminho, ele se revela a cada passo. A fé de que o mundo pode duvidar de você, zombar de você, ignorar você, e ainda assim você continuará. A fé de que, quando você não tiver mais forças, você encontrará uma nova fonte dentro de si, mais profunda, mais pura, mais indestrutível. Essa fonte se chama propósito. E propósito não é algo que você encontra, é algo que você se torna. Quando você vive com propósito, tudo muda. As dores não desaparecem, mas ganham sentido. Os desafios não somem, mas se tornam sagrados. Cada dia vira uma chance, cada queda, um chamado, cada obstáculo, um mestre. Você começa a entender que não está aqui por acaso. Você está aqui para construir algo eterno, não um império de pedras, mas um legado de impacto.
de amor, de superação, de exemplo. E quando você vive assim, você se torna imortal, não no corpo, mas na memória, na influência. Na centelha que você acende em outras almas, você passa de buscador a farol, de sonhador a realizador, de alguém que espera pela vida a alguém que vive plenamente. Então feche os olhos por um momento, respire fundo e sinta isso. Você está pronto. Pronto para deixar o passado para trás. Pronto para se libertar do que não serve mais. Pronto para romper os muros mentais que limitaram seu crescimento. Pronto para parar de pedir permissão. Pronto para viver com ousadia, com propósito, com fogo nos olhos e paz na alma. A sua jornada começa agora, e não será fácil, mas será grandiosa, porque no fundo, a única coisa que o mundo espera de você é que você desperte. Desperte sua grandeza interior e viva como quem nasceu para vencer, como quem nasceu para deixar uma marca eterna.